Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui com Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 9, que fala assim: Aí a princesa lhe disse: Leve esse menino e o crie-o para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: Eu o tirei da água. Somente até aqui. Essa passagem da Bíblia que ela é bem conhecida, que é a história que Moisés foi criado pela mãe e foi devolvido para a filha do rei no momento oportuno. Porém, Moisés, essa criação que ele teve com a mãe, foi devido a um decreto que o rei da época tinha feito para todos os meninos que nascessem naquele momento, naquela época, fossem mortos. Então a mãe de Moisés, instruída por Deus, colocou Moisés num cesto para descer sobre as águas, porque Deus já tinha de prontidão a filha do rei ali, se banhando nas águas, naquele momento que o cesto chegou. Porque Deus já tinha um destino para Moisés. Então, através dessa situação toda que próprio Deus montou, Moisés adentrou no palácio e teve acesso a pessoas e lugares que precisavam ter acesso para o propósito de Deus ser cumprido. Entende? Então, nada do que aconteceu na vida do Moisés foi o acaso. Já estava tudo predestinado por Deus. Desde o decreto do rei do Egito naquela época, a ele ser encontrado pela filha de Faraó, a ele entrar no palácio para poder ter um convívio com eles ali. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se você parar para analisar a história em si, você vai perceber, de um contexto geral, que Moisés foi escolhido por Deus para um grande propósito, para ser líder de uma grande nação. Então, do mesmo jeito que Moisés foi escolhido por Deus ali, Deus fala hoje para ti, você é um escolhido dele. Nada do que aconteceu na sua vida até hoje foi o acaso. A família que você nasceu aos dias de hoje, tudo foi propósito de Deus na sua vida para o destino que Ele tem para você. Entende? Então, do mesmo modo aqui que Moisés passou já por lutas desde o seu nascimento, que ele tinha um decreto de morte sobre a vida dele, também foi assim com você. Entende? Então, por isso que desde a sua infância, desde o seu nascimento, desde antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já tinha traçado um plano para ti. A gente não nasce ao acaso. A gente não foi uma coincidência do destino dos nossos pais. Todos nós nascemos para um propósito de Deus. Mas cabe cada um procurar o seu propósito em Deus para saber o que Ele quer para a nossa vida. Entende? Por isso que o seu relacionamento com Deus é tão importante. Porque a gente não nasce apenas como uma plantinha, para nascer, desenvolver e morrer. Todos nós nascemos por um propósito. Porém, existem aquelas pessoas que vão correr atrás para saber qual é o propósito, e existem aquelas pessoas que apenas vivem as suas vidas e acham que estão satisfeitas com isso mesmo. Mas você é um escolhido do Senhor. Nada do que aconteceu na sua vida é o acaso. O fato de hoje você estar aqui escutando a palavra do Senhor para a sua vida não é um acaso. Entende? Já estava tudo predestinado com Ele. Então essa palavra chegou até você, não foi o acaso. Por acaso eu estava passando e escutei a missionária Roberta Lima falando e resolvi ver o vídeo dela. Não. Deus está me usando para falar para ti, você não é o acaso. Nada que acontece na sua vida é o acaso. É tudo propósito divino. Entende? Então, o que a gente precisa entender disso aqui? Que Deus quer que a gente entenda. Então, a gente precisa entender o seguinte: se Deus está nos afirmando que desde antes do ventre da nossa mãe, nós fomos escolhidos para um propósito de Deus, tudo que aconteceu contigo é para um propósito de Deus. Ou seja, por mais difícil que a sua família tenha sido, o seu desenvolvimento nela, tudo isso já era Deus forjando em você uma personalidade, uma características que serão usadas quando Ele te entregar o propósito dele nas suas mãos.
Então foi forjado em você desde o seu nascimento tudo o que Deus precisava para poder usar você futuramente. Até o seu nome foi escolhido por Deus. Entende? Aqui na história, se você observar, a filha de Faraó falou, ele saiu das águas, então o nome dele será Moisés. Mas você acha que foi a filha do Faraó que escolheu o nome para ele? Não. Foi Deus, através da filha de Faraó, que decretou que o nome dele seria Moisés. E Moisés foi um grande líder de nações. Entende? Então, o destino de Moisés ali já estava traçado. É a mesma coisa na sua vida. A família que você nasceu, o nome que você foi escolhido para ti, que colocaram em você, na certidão lá de nascimento, é o seu propósito para ser usado por Deus em algum momento da sua vida. E tudo que você já veio passando, e tudo que você vai passar a partir desse momento que você está escutando essa palavra, já é propósito de Deus forjando em você o caráter que Ele tem para poder vir a usar você futuramente. Entende? Então, permita-se ser tratado por Deus. Permita-se ser curado por Deus. Entende, gente? Porque a gente só vive os planos do Senhor a partir do momento que nós permitimos. A gente precisa abrir a porta para Jesus fazer morada. A gente precisa abrir a porta para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Porque quem nos convence que estamos errados e que precisamos ser transformados é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita em corpo limpo. O que isso quer dizer? Que o pecado que você carrega hoje, que o trauma que você carrega hoje, que as feridas que você carrega hoje é um impedimento do Espírito Santo começar a trabalhar na sua vida. Entende? Então você precisa permitir, você precisa buscar mais a presença de Deus, você precisa desenvolver mais um relacionamento com Deus, para Ele poder começar a tratar você, o Espírito Santo vir fazer morada para poder terminar e finalizar o conserto da obra, vamos colocar assim por um todo, para você ser direcionado a viver os planos do Senhor para a sua vida. Entende? Porque as coisas de Deus, a gente precisa se atentar que elas são santas, elas são sagradas. E quando a gente vem para Deus, a gente vem machucado, a gente vem ferido, a gente vem cheio de trauma, a gente vem cheio de problema, entende? E com o fato da gente estar assim, a gente não tá sarado, a gente não está liberto, a gente não está curado. Então, o nosso processo, o tempo no deserto que nós passamos, é necessário para a gente ser curado, para a gente ser tratado, para a gente ser preparado e forjado para viver os propósitos de Deus, os planos que Deus tem para nós. Entende? Então, seu relacionamento com Deus é fundamental para o seu desenvolvimento, para poder viver o que Ele tem para ti. Entende, gente? Então, não pense que você escolheu escutar a mensagem, que você escolheu frequentar uma denominação, que você escolheu acreditar em Deus. Antes de você escolher, Deus já tinha te escolhido. Você só está apenas confirmando o que Ele decretou sobre a sua vida. Entende? Então, nada com Deus é surpresa. Nada com Deus é acaso. Nada com Deus, aconteceu. Estava passando aqui, conheci. Estava passando ali, aconteceu. Estava passando aqui, escutei a mensagem. Não é o acaso. Entende? Tudo tem um porquê e tudo tem um propósito. Então, saiba você que, se você continuar nos caminhos do Senhor, aguentando as provações que você está passando ou que você vai começar a passar, as renúncias que você tem que fazer, a sua priorização de Deus na sua vida, você no final do seu processo do deserto, porque o deserto ele antecede a promessa. O que isso quer dizer? Que Deus te tirou do Egito, ok? Você não é mais a velha criatura. Deus te tirou do Egito. Você passa pelo tempo de deserto para poder alcançar a terra prometida. Ou seja, você foi forjado desde o seu nascimento. Agora você tem conhecimento da presença de Deus na sua vida e sabe que nada disso foi por acaso. Você vai começar um processo de cura e libertação com Deus a partir de agora. E você está sendo predestinado, você está sendo levado, você está sendo direcionado para o destino que Deus tem para ti.
Entende? Então nada é o acaso. Então aproveite a oportunidade que você está tendo de ser tratado por Deus. Porque muitas pessoas têm essa oportunidade e não agarram. Acham que, como teve a oportunidade dessa vez, vai ter oportunidade lá na frente. Pode ter oportunidade lá na frente? Pode. Mas se Deus está aqui falando para ti que quer transformar a sua vida para você viver os planos deles para ti, aproveita a oportunidade. Por quê? Porque você é obrigatório, todos nós passamos pelo tempo de processo, pelo tempo de deserto. Para chegar a viver os planos do Senhor, você tem que passar pelo processo. Então, se Deus está te dando a oportunidade de você saber mais dele aqui, saber que Deus tem um destino para ti, um propósito para a sua vida, que você não nasceu ao acaso, entende? Se você postergar essa decisão, esse posicionamento que você precisa tomar para poder viver os planos do Senhor, haverá acréscimo no seu tempo de deserto. Ou seja, se todos nós passamos por tempo de deserto, e quando a gente não passa na hora que Deus nos chama, a gente acrescenta mais tempo no deserto devido à nossa falta de obediência e conhecimento da situação. Entende? Então não acrescente mais nada no seu processo. Não acrescente mais tempo. Deus está te chamando. Deus está te falando, você é um escolhido meu. Volte para casa. Conheça a mim. Tenha relacionamento comigo. Deixa eu forjar em você o meu caráter, para você viver os meus planos. Entende, gente? Então você não nasceu ao acaso. Você é filho de Deus. Você é escolhido por Deus. E para se tornar filho de Deus, reconhecido por Ele, é necessário você verbalizar, acreditando que Jesus é Filho de Deus e que Ele é o seu Senhor e Salvador. Porque a partir do momento que a gente decreta, verbaliza com a nossa boca, né, que Jesus é Filho de Deus e que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, Deus reconhece você como filho e você ganha uma nova identidade. E aí, o plano espiritual inteiro vai saber que não vai poder mexer contigo porque você tem um pai, que é Deus, sobre a sua vida. Entende, gente? Isso não sou eu que estou falando, está na palavra. Ok? Então, seja você um com Deus. E não se afaste do Senhor. Deus está te dando a oportunidade aqui de você se achegar a Ele mais. Procure a Deus na sua intimidade, ore ao Senhor e faça a leitura da palavra. Busque mais a presença dEle, deixa Ele fazer parte da sua vida. Queira ser um com Deus e traga Deus à existência. Deus atua na nossa vida através da fé. A fé exercida. O que é a fé? Acreditar em algo que a gente não vê, porém sabe que existe. O que é Deus? A gente não o vê, mas a gente sabe que Ele existe. Então, para Deus trabalhar na sua vida, em todas as áreas da sua vida, é necessário exercer a fé. A fé é uma decisão em acreditar em algo que não existe, mas sabe que vai acontecer. Entende? Então, mantenha o seu relacionamento com Deus em dia, procurando a Ele na sua intimidade, na sua individualidade, porque é através do relacionamento que você vai estar criando com Ele que você vai viver os propósitos dele para a sua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.